Shalom Aleichem, Erev Tov a todos. Vamos para mais uma aula de hebraico neste projeto de alfabetização de adultos para que possam trilhar o caminho da melhor forma possível. E esse projeto é uma forma de auxiliar a quem não tem condições, seja por tempo, seja questão dos vis metais, para que possa dar os primeiros passos rumo à grande obra, como nos ensina Paracelso, e dessa forma se aprofundar no hebraico, no ivrit, e quando chegar o momento, o seu mestre ser revelado, ou seja, o seu morê, professor, ou mesmo o seu mestre, e continuar, prosseguir neste caminho do conhecimento que é infinito. Baruch Hashem, graças a Deus. Bom, na última aula nós falamos sobre a nekudot, são as vogais. Falamos sobre 3 vogais e o exercício era identificar quais são as vogais. Aqui nós temos a letra Aleph e embaixo da letra Aleph 3 vogais. Muito bem. Do fim para o começo, se alguém saber quem são esses 3 pontos, pois bem, esses 3 pontos chamados de segol. E com o Aleph, nós lemos E, né? Este daqui, nós temos com o Aleph a vogal patar, né? Então nós lemos A, é um mar mais forte, né? E aqui nós temos um Aleph com kames, né? Da forma marroquina, kames, que significa um ar mais contido, A. Então seria esse A, E. Pois bem, exercício feito, vamos entrar numa letra fantástica, em um sentido muito profundo em relação tanto a Kabbalah, tanto a Hassidut, como o próprio Ivrit. Mas antes disso, vamos falar sobre as nossas fontes, né? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, nós temos o Hebraico Sem Mestre, da editora Sefer, do Moré, ou seja, do professor Boris, né? O Tânia, né? Também conhecido como Sefer HaBeinoni, o livro intermediário, o livro do meio, né? Do caminho do meio. E também o Sefer Yetzirah, atribuído a Avraham Avinu. Quem quiser pesquisar no nosso nobre Google, pode pesquisar sobre o ícone, a palavra Gal Enai, né? Desvenda meus olhos. Também uma frase, uma palavra encontrada no Tehillim, nos Salmos, né? Então tem um pouco sobre as letras, o sentido mais profundo, e também vou falar um pouco sobre a tradição oral, essa tradição passada de mestre e discípulo, ou seja, de professor, aluno, e perpetuada por séculos. Pois bem, a letra Lamed, né? Aqui temos a forma cursiva, ou seja, se formos escrever, né, do meio para a linha final, que ultrapassa a linha acima, do meio para o fim, sobe e ultrapassa. Essa letra é fantástica. Percebam, do caminho que estamos, que é o presente, nós vamos até o que é necessário, até o forço, ou seja, do presente para o nosso interior, do nosso interior vamos atravessar o que é necessário das linhas em relação ao aprendizado. Na gemátria, Lamed equivale a 30. Esse daqui, esse Lamed que estamos vendo da direita para a esquerda sempre, é a letra cursiva. E qual é o Shoresh, ou seja, a raiz de Lamed? O Lamed é maravilhoso. Nós temos a palavra Levi, né? Ou seja, Lamed Vav, né? Que também é o Shoresh, ou seja, a raiz da palavra coração, que é Lev. Tanto Lev, coração, como Levi significa 36.
né? Que é o Shoresh, é a raiz, né? É o acrônimo. E aqui temos as divisões dos trabalhos de acordo com a Torá e com o Talmud, com a tradição oral e escrita. Existem os Cohen, Kohanim, Levi, Leviim, Israel, Israelim, Bnei Noach, Noim, ou seja, os sacerdotes, aqueles que ajudam os sacerdotes, o próprio Clau Israel, o próprio povo de Israel. E aqui existem as nações, aqueles que não fazem parte da conexão do povo, mas de forma justa procura através da Sheva Mitzvot, através de 7 preceitos, ajudar nesse desenvolvimento do universo. Israel, Levi e Cohen apresentam 613 preceitos ou mitzvot, né? Então, assim como existe no futebol o goleiro, o atacante, o zagueiro no time, nós temos os sacerdotes, aqueles que ajudam os sacerdotes, aqueles que ajudam os sacerdotes, e aqueles que ajudam os que ajudam até chegar aos sacerdotes. Pois bem, aqui nós temos o Lamed, né, a letra de forma, né? Da direita para a esquerda, de cima, meio para baixo, de cima para a direita e para baixo. Pois bem, o Lamed é um acrônimo que corresponde a Lamed, Men e Dalet. Lamed, Men e Dalet significa Lev Mevin Da'at, né? Ou seja, Lev Mevin Da'at, um coração que entende, ou seja, compreende o conhecimento. Por essas e por outras, que o Lamed ele tem uma relação com aluno, ou seja, discípulo, e professor mestre. Quando nós temos na letra cursiva uma letra que ultrapassa a linha, nós temos o ato do 101 vezes. Por 100 vezes, Oscar Smith, o jogador de basquete, arremessa. A 100ª vez corresponde ao ato de ultrapassar o padrão. Então, a repetição para vencer o padrão, para romper o padrão. Isso se refere ao estudo da Torá, do Talmud, do hebraico. Isso se refere aos espadachins, o ato de treinar. Isso se refere aos arqueiros. Isso se refere aos músicos, o ato da persistência através do treino continuado para ultrapassar o padrão. Por isso, quem utiliza essa ferramenta espiritual consegue fortalecer o que chamamos de Keli ou Kli, que nada mais é do que recipiente. Por isso que a letra Lamed apresenta um Raf e um Vav, né? Um Raf em hebraico e um Vav, né? Observem, né? O Vav, né? E aqui temos um Raf. Mais um pouco do Lamed, letra cursiva e letra de forma, da correspondência da gemátria, ou seja, numerológica, número 30, que corresponde de acordo com a Kabbalah, Sefer Yetzirah. Nós temos 30 tzadikim não revelados, ocultos, para que o mundo se mantenha em equilíbrio entre o caos e a ordem. Nós temos alguns meses que tem 30 dias, e esse número 30 também, para algumas mulheres, se refere a um ciclo lunar, né? Entre nascimento e renascimento, né? Morte e renascimento. A palavra Lev dessa forma apresenta 36, né? Lama de 30, Vav 6. Mas o Lev também pode ser assim. Esse daqui é o Veit, ou Beit sem Dagesh, né? Então tem 32.
32 são a quantidade de tzitzit, ou seja, de fios, né, que os religiosos utilizam, que é um preceito da Halachá, da própria lei, né, no contexto da Birkat HaShachar, nas orações da manhã, depois do Modeh Ani Lefanecha, né, depois do Netilat Yadayim, da Birkot HaShachar, nós temos o ato de colocar o tzitzit, né, ou de cobrir-nos com o tzitzit. Então, Modeh Ani, Netilat Yadayim, Birkat HaShachar, e durante Birkat HaShachar nós temos o ato do tzitzit. Pois muito bem, essa letra, a letra Lamed, só reformulando, é a letra que se conecta entre o discípulo e o mestre, né? É uma letra que ultrapassa a forma, né? Aqui, letra cursiva, letra de forma, desculpem, letra de forma e letra cursiva. Isso significa que quando a gente vence o padrão através da nossa persistência, a gente consegue adentrar os portões celestiais. É como um arqueiro que treina até que o insight chegue até ele e que a tradição se manifeste. A todos uma boa semana, Shavua Tov, né? E vamos continuar com os nossos exercícios. Dando prosseguimento, né? Nós vamos passar um exercício que chamamos de exercício vocalizado. Aqui nós temos, só para reformular, 3 nekudot. Segol, que equivale a e, patar, que equivale a ar, mais aberto, e o kames, que é um ar mais fechado, mais fraco. Então, aqui nós temos o exercício. Repitam comigo: lá, le, lá, le, lá, le, lá, vá, lá, ba, vê lá, lê, lá, be, vá, vê, ba, lá, ba. No caso, que como não tem daguesh, vá, lá, ba, lá, ou seja, bala, né? Bala, aquela balinha que a gente usa, né? Aqui está, lá, ba, lá, vê lá, ba, lá. Pois muito bem, eu desejo a todos uma boa semana. Aqui nós temos o nosso exercício vocalizado. A próxima aula vai ser puramente de exercícios. Assistem esse vídeo, não tirem as dúvidas e vamos continuar a caminhar sempre, porque, como diria o nobre Raulzito, um passo de cada vez. Kultov, tudo de bom.